Oi para todo mundo, meu nome é Ana Paula, tenho 24 anos, eu sou estudante de fisioterapia aqui da UFSC de Araranguá. Tô indo pro o terceiro semestre agora, meu segundo ano no curso. E eu espero que eu possa ajudar bastante vocês, que a gente vai se conhecendo aqui com o tempo. E que eu possa ajudar vocês aí nesse processo de pré-vestibular, que eu sei que não é fácil, sei que não é uma matéria, não é a preferida de todo mundo, mas eu espero tornar essa experiência um pouquinho legal. Eu fiz 5 anos de cursinho, assim, então eu acho que eu tenho um pouquinho de conteúdo para passar. E eu fiz esses 5 anos, primeiro voltado para medicina. Eu sou de Goiânia. E aí, às vezes, eu posso começar a falar rápido, então vocês têm que dar o grito, senão sai picamula aqui nesse áudio. E eu fiz o cursinho para medicina, não deu certo, dá para perceber. E agora eu tô fazendo fisioterapia mesmo, porque eu tava realmente cansada. E eu tô gostando bastante do curso, eu deixei para um plano futuro, medicina ou psicologia, que são cursos que eu gosto bastante. Então eu espero poder ajudar vocês. Depois eu vou deixar aqui meu Instagram e meu WhatsApp para caso vocês tiverem dúvidas. Porque essa nossa aula introdutória não é a mais emocionante de todas, mas a história do Brasil é bem legal. Eu espero muito mudar a visão de vocês disso. Olha isso, a tentação. Mas é isso, gente. Eu tô vendo aqui que tem. Ai, são meninas. Oi, meninos. Então vamos lá. Vocês viram o plano de estudo? Ai, gente, eu prometo melhorar esse plano de estudo, tá? Foi o primeiro assim que eu fiz. E eu vou tentar melhorar ele para ficar de uma maneira mais didática, mais não ter tanta coisa superficial e tudo mais, sabe? Vocês deram uma olhadinha nele, fizeram as questões, como vocês querem prosseguir a aula, quer que eu fale um pouquinho da teoria, ou vocês querem resolver os exercícios da lista da apostila? Ai, perfeitas. É os que estão na lista ali, né? Mas eu coloquei na lista que se tivesse alguma dúvida a gente poderia resolver os da apostila também. O meu é História do Brasil. Aí não sei se ficou alguma dúvida daqueles lá. Eu peguei uns não tão difíceis assim, porque é uma coisa mais introdutória e o assunto não diferencia tanto da forma que ele é cobrado. Sempre cobra mais ou menos a mesma coisa, né? Alguma dúvida? Pode dar uma explicada no conteúdo, qualquer coisa, assim, uma pincelada por cima. Então tá bom. Eu vou pegar minha colinha aqui que eu fiz. Não é um conteúdo o mais complicado, né? Expansões marítimas, os vestibulares sempre costumam cobrar de quase da mesma forma ali as questões, né? Acho que o que a gente tem que se atentar é o que a gente vai começar a ver agora, o período de colonização, as consequências mesmo, né, da expansão marítima. Acho que o importante da gente entender desse processo é que ele ocorreu no final da Idade Média, né, que a política econômica da época era o mercantilismo. Acho que mercantilismo tá tranquilo para todo mundo ou ainda tem alguma dúvida sobre essa política? Eu peguei um link, vou mandar aqui para vocês depois, para vocês lerem que eu achei bem legal sobre esse assunto. Eu vou separar aqui e vou tentar mandar, porque agora eu não sei em qual página eu enfiei ele. Mas então a gente tem o mercantilismo, o absolutismo, e é nesse período que vai ocorrer as primeiras grandes navegações, né? Tem que se tentar aqui, nesse período, foi Portugal e a Espanha, que se destacou bastante nesse contexto de expansão marítima. O pioneiro foi Portugal,
Mas o primeiro país a conseguir dar circunferência em volta da Terra foi a Espanha. Então, Portugal é o pioneiro no processo de expansão, no processo de desenvolvimento náutico e tudo mais, e ele conquista vários lugares ali na África até chegar aqui no Brasil. Também chega às Índias. É importante a gente destacar ali o processo em que acontece durante o que é muito importante para que as expansões marítimas deem certo, é a precoce centralização do poder em Portugal, né? A monarquia e o absolutismo que ocorreram lá. Com a Revolução de Avis, ou Avis, não sei como se fala. Alguém tem alguma dúvida sobre a Revolução de Avis ou tá tudo tranquilo até aqui? Tranquilo, então? Ok. Sempre cai alguma coisa ali sobre essa revolução, sobre a expulsão dos mouros ali na Península Ibérica, né? Em 1415, quando se deu o início da expansão marítima com a conquista de Ceuta, no norte da África, qual é a importância de Ceuta como ponto estratégico para a continuação da navegação ali no Mar Atlântico, além do controle comercial, né, do mar ali no Oceano Atlântico, assim como a Itália fazia o controle no Mediterrâneo. Então, as cidades dos portos, os portos ali da Itália, tinha Veneza, tinha outros que eu só lembro Veneza, que controlavam aquela parte, que é um dos porquês que Portugal procurou outro rumo para a Índia, porque tinha que passar por ali, aquele caminho era controlado. E esse caminho que os portugueses fizeram de contornar a África para chegar até as Índias se chama navegação de cabotagem, que é em volta da África. Isso também é um pouco cobrado nos vestibulares. Eu já vi algumas questões que falam especificamente desse nome. E os tratados, né, que foram feitos. E o primeiro é lembrar que o Vasco da Gama, que é o que chegou na Índia, né, e que Bartolomeu Dias chegou ali no Cabo da Boa Esperança. E isso foi muito importante porque naquele período tinha um imaginário da galera que chegasse ali, né, que na verdade antes de Cabo da Boa Esperança chamava Cabo das Tormentas. E eles tinham imaginário deles que quando eles chegassem ali no Cabo das Tormentas, o mundo ia acabar e você ia cair fora da terra. E tinha sereia, e tinha, né, essas coisas que a gente vê tudo aí nos documentários. Tudo muito verídico. E aí, a gente tem, então, os tratados, né, que aí tem a bula intercoiteira, ou bula papal, que já começava a separar aí o mundo, né, entre Portugal e Espanha, a partir de Cabo Verde, e o mais importante para a gente é o Tratado de Tordesilhas, que se deu em 1494, que é uma linha divisória que divide literalmente o Ocidente e o Oriente entre Espanha e Portugal, que eu coloquei lá no guia de estudo uma frase do rei da França, né, quando ele ficou sabendo disso. Eu acho muito interessante. Até que não tem muita coisa nova para se falar, né, tem mais a questão do, descobriram o Brasil, foi o vento levou, ou já estava tudo planejado, né? A gente não tem mais esse negócio do vento levou, porque não tinha como isso acontecer. Eles já tinham tudo muito bem planejado, eles já tinham um conhecimento náutico muito avançado para deixar o vento levar no meio do oceano, que ninguém, né, gente? Não dá. E agora, as consequências dessas navegações, eu acho que é muito importante a gente frisar, porque são consequências que estão presentes até nos dias de hoje, e isso é muito importante. Uma das principais consequências é a expansão, né, do capitalismo mercantil. A gente vai sair aí desse mercantilismo puro e começa aí o capitalismo a dar seus primeiros passos na Europa. Fortalecimento da burguesia, né, para
as grandes navegações acontecerem, houve uma aliança entre a burguesia e os reis, o que é muito interessante, um precisava do outro, e aí a nobreza perde um pouquinho do seu prestígio, mas só um pouco, e a transferência do eixo do comércio, do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, porque até então a única rota conhecida para ir atrás das especiarias, que era o que mais dava lucro na época, era o mar Mediterrâneo, e agora a gente transfere ele para o Atlântico. E claro que aí futuramente a gente vai ter o genocídio dos novos povos, tanto pelos povos, tanto por Portugal quanto pela Espanha, tráfico de escravos e o colonialismo em si, que a gente vai entrar, acho que na próxima aula, né? E é mais isso, não, acho que não tem muita coisa. Acho que que eu queria propor para vocês é se vocês ainda acham que hoje em dia existe esse protecionismo, é uma das características do mercantilismo, né? Eu achei um artigo muito interessante aqui que fala sobre isso. E a gente se atentar mais a essas. Os exercícios que eu separei não tem muita. Eu tentei achar uns exercícios mais diferentes, assim, que buscavam uma coisa ou outra, só que os exercícios que tocavam era muito detalhezinho, assim, que eu acho que não, a gente não precisa se pautar, porque a história, se você fosse pautar muito nos detalhes, fica louco, né? Já tem 1.500 coisas para estudar e não dá. Saber se ficou alguma dúvida, eu estou gaguejando demais, porque eu estou muito nervosa, sabe? Muito professora nervosa. Mas é isso. Uma coisa importante é que eu vi em uma questão, quando estava selecionando, as diferenças que eles colocam do mercantilismo, né? As características do mercantilismo o metalismo, né? Balança comercial favorável, protecionismo, colonialismo, militarismo. O metalismo na Espanha é chamado bulionismo, e tem umas questões que tentam fazer um peguinha com isso. Então, o bulionismo é o metalismo da Espanha. E é isso, balança comercial favorável, acho que tá tudo tranquilo, absolutismo é mais isso, né? Absolutismo é aquilo. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, é o que vocês vão ver mais à frente na história geral, com mais detalhes. E é mais isso. Tem alguma dúvida sobre essas coisas? Pode ser que eu tenha jogado tudo assim, ó. Mas a gente pede paciência que a gente vai tentando melhorar, gente. A Richelle me ajuda demais na conta. Toda vez que você estiver nervoso com alguma coisa, vocês podem falar com a Richelle, tá? Tava quase chorando em posição fetal aqui. Os exercícios das apostilas, então, tá tudo ok para vocês? Pode responder com eles os exercícios aí. Eu pergunto o que eles responderam. O Roger faz o pool ali, faz uma pesquisa e a gente vê quem acertou, quem não acertou. Os da apostila? Pode ser. Os que tu botasse ali no. Pode ser o que tu selecionou, ou o que tá lá nos. É, tu mesmo, Roger. Ou o que tá no. Tá no teu material, o que tu preferir. Aí tu pode compartilhar a tua tela, mostrar ali certinho os exercícios. E aí a gente faz uma pesquisa aqui pra ver quem respondeu o quê. Bom, eu vou compartilhar minha tela agora. Ver se não tem nada suspeito aqui, não. Hum, indo aí, gente. Não sei o que eu tô fazendo. A gente não tá vendo nada aí. Opa.
compartilhamento, não. Aí apareceu. Boa. Oi? Então vamos começar aqui com esses exercícios da apostila da UFSC, que não são esses. Escrevam. Aqui. Número 1. As grandes navegações foram responsáveis por transformações importantes tanto na Europa como nas Américas. Sobre as grandes navegações, assinale as proposições corretas. Então, 1. Portugal possui um grande litoral e, consequentemente, só poderia se dedicar ao comércio marítimo. O pioneirismo português nas navegações se deu exclusivamente a uma dádiva natural. A gente responde primeiro ou eu já posso responder agora? Vai, como o Roger vai botar ali a pesquisa, pode ler todas, aí depois vai discutindo por que uma tá certa, por que não tá errada. Então tá bom. 2. Dois importantes concorrentes portugueses nas grandes navegações foram França e Inglaterra, que, assim como Portugal, foram países favorecidos pela paz reinante em seus territórios durante os séculos XIV e XV. 4. São consequências importantes das grandes navegações o crescimento de operações comerciais e a diversificação de produtos provenientes das Américas, como tabaco, milho, a batata e o cacau. 8. A conquista espanhola nas Américas ocorreu de forma pacífica, uma vez que os incas tiveram a liberdade de exercer suas atividades culturais e econômicas de modo independente da Espanha. 16. Dentre os habitantes das Américas estavam astecas, incas e maias. Os maias desenvolveram um sistema matemático e astronômico bastante apurado. E vamos às respostas. O apoio moral é muito importante nesse momento. Menino do céu, mas eu tô num frio. Não sei como é que vocês dão conta de ver nessa cidade, não. E aí, gente, precisa pressa, não. Tem pressão. Fica apitando só pra mim ou apita pra vocês também? É quando alguém entra na chamada ou sai da chamada, ou alguém entra na tua visualização de tela ou sai. Ah, tá bom. Acho que bastante gente já respondeu, pode tocar. Foi aí, então tá. Vou analisar a 1. Portugal possui um grande litoral e, consequentemente, só poderia ser. A maioria das questões é assim. Por que pioneirismo português? Pipipi, pom, pom. Portugal possui um grande litoral e, consequentemente, só poderia se dedicar ao comércio marítimo. O pioneirismo português nas navegações se deu exclusivamente a uma dádiva natural muito bonito, mas falso, né? A experiência portuguesa em navegação já era anterior a isso, realmente eles tinham muita experiência com a pesca, né? Principalmente do bacalhau, mas também teve um forte investimento da burguesia e pelo fato de ser a primeira nação a adotar o Estado, a monarquia na Europa. Né? Então foi exclusivamente
a esse comércio marítimo. Então, a 1 tá falsa. 2. Dois importantes concorrentes portugueses nas grandes navegações foram França e Inglaterra, que, assim como Portugal, foram países favorecidos pela paz reinante em seus territórios durante o século XIV e XV. Gente, não, isso aqui é um mito. O rival nesse processo de expansão marítima de Portugal foi a Espanha. E não houve essa paz entre França e Inglaterra, porque nesse período aqui eles estavam naquela Guerra dos 100 Anos. E durou quantos anos? Essa eu quero a resposta. (116), exatamente. Essa guerra durou, foi de 1337 a 1453. E não durou, não foi todo esse tempo seguido, né? Mas teve umas pausinhas ali, porque guerrear cansa. Mas durou 116 anos. Essa belezinha. Vamos para outra questão. Então, a 2 também tá falsa, né? A 4. São consequências importantes nas grandes navegações, crescimento de operações comerciais e a diversificação de produtos provenientes. A quarta é verdadeira, né? Mas a transferência, que eu falei, né? Do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, a 4 tá certa. E 8, a conquista espanhola das Américas ocorreu de forma pacífica, já podemos parar aqui, né? Que as coisas na Europa só se resolviam na base da porrada nessa época. E Incas tiveram a liberdade de exercer suas atividades. Não. Então, a 8 tá falsa. E 16. Dentre os habitantes das Américas estavam os astecas, incas e mais, os mais desenvolveram um sistema matemático bastante apurado, né? Tão apurado que até hoje nós fica de 6 em 6 anos o mundo vai acabar por causa desse diabo, desse calendário maia aqui. Mas é isso. A 16 tá verdadeira também. Ficou então a... Deixa eu ver aqui, vou botar 16, 8, 16 e 4, né? Richelle, faça as contas. 16, 4, 28. Matemática. E é isso. Vamos para a 2. A expansão marítima europeia no século XV e XVI permitiu. Como é que ficou o trem aí do trem? Como é que é o nome disso aí que o Roger fez? Pesquisa, tanto faz. Assinalaram o AG ali, mas nem precisa. Isso, enquete, boa. Melhor. Enquete é bonito. Essas questões é da apostila, Kelly. Dessa aqui essas questões são essas aqui. Cadê? Meu Deus do céu. Exercícios de sala da apostila. Podemos ir para 2. Gente, vocês ficam conversando comigo, não deixa eu quero conversar comigo, não vou começar a ficar cantando sertanejo no ouvido de vocês aqui. Eu não sou muito afinada, não. A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI permitiu a formação de domínios coloniais que dinamizaram o comércio europeu. B. O crescimento do comércio de especiarias pelas rotas do Mediterrâneo. C. A implantação de impérios coloniais na Ásia para a extração de metais preciosos. D. O fortalecimento do feudalismo e da servidão na Europa Ocidental. E a colonização do tipo mercantilista sem a interferência do Estado e da Igreja.
Essa não é tão difícil. Gente, se eu contar pra vocês que agora que eu vi que ali embaixo aparece a marca aqui, posso? Claro que eu posso, não tem nem porque que eu saí, que peço desculpas a Vossa Senhoria. Até a 2, ó. Vamos? Então, 5 pessoas, letra B. A expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI permitiu. Que a expansão permitiu. A formação de domínios coloniais que dinamizaram o comércio europeu. Então eu pergunto a vocês. Conforme os navegantes, né, vão encontrando novos povos e vão tomando aqueles povos como seus e colonizando novos povos, a gente vai ter depois, né, a colonização da América, como vai se dar esse processo, as consequências e tudo mais. Esse processo, mais lá na frente, né, a gente tá vendo mercantilismo, a gente vai ter o colonialismo, que tem como sua base o quê? Extrair o máximo de coisa possível das suas colônias para não precisar produzir nada, para já ter ali a sua matéria-prima e exportar mais do que importar. Então, aqui a gente vai deixar por último. B. O crescimento do comércio de especiarias pelas rotas do Mediterrâneo. Entendi porque que a galera marcou isso aqui. Crescimento do comércio de especiarias aumenta? Aumenta. Pelas rotas do Mediterrâneo? Pelas rotas do Atlântico. Vai ter a transferência do eixo econômico. O Mediterrâneo era difícil de viajar para as Índias pelo Mediterrâneo porque ele era controlado pelos italianos. E aí o italiano não deixava o português passar lá. Aí o português ficou pistola e falou, beleza, então. Foi lá pelo Mediterrâneo e depois fez toda essa gambiarra e conseguiu chegar por lá. Então isso aqui é um peguinha da questão. O comércio cresce bastante, mas pelas rotas agora do Mediterrâneo. Todo mundo que não conseguia ir pela rota do Atlântico, misericórdia. Todo mundo que não conseguia viajar pelo Mediterrâneo agora vai pro Atlântico, até Portugal e Espanha se imporem e dividir o Mediterrâneo entre eles. Entenderam? As pessoas marcaram a letra B. Quem marcou a letra B entendeu porque tá errado. Obrigada, Laura. C. A implantação de impérios coloniais na Ásia para a extração de metais preciosos. Na Ásia não, né? Que na América, que vai ter essa implantação de impérios coloniais. Para a extração de metais preciosos, de início não. Talvez a gente falando aqui do nosso, né? Aqui da América, aqui do Brasilzinho. Aqui a primeira extração vai ser de pau-brasil, né? O metal vai ser descoberto muito mais à frente, no processo de interiorização do país, então a C também está erradinha por isso. A D. O fortalecimento do feudalismo e da servidão na Europa Ocidental. O feudalismo é a principal característica da Idade Média. E aqui a gente está saindo da Idade Média. Entendeu? A gente já tá caminhando ali para o capitalismo. Então não é o fortalecimento do feudalismo. É o contrário.
E aí também a servidão tem a diferença entre servidão e da escravização, né? Então a gente vai ter aí o declínio do feudalismo e da servidão, né? Mas aí depois a gente vai ter o aumento da escravização. E a colonização do tipo mercantilista sem interferência do Estado. Teve gente que marcou aí a E, né? Realmente, a primeira parte daqui tá certo. Permitiu a colonização do tipo mercantilista. Mas tinha interferência do Estado. Porque isso só foi possível com a aliança, não sei por que eu saio daqui, com a aliança entre burguesia e o Estado. O Estado precisava do investimento da burguesia para ele aplicar no exército, e a burguesia tinha privilégios, né? E também era uma ajuda mútua ali entre eles para permitir o processo de expansão marítima. Então a questão aqui só está errada, porque fala sem interferência. E não é a primeira questão que eu vejo desse tipo, que só fala assim, mercantiliza, e sem a interferência do Estado. Tem a interferência do Estado, sim. Tudo certo nessa questão? Ai, gente, tô pegando a manta aqui pra mim, que tá ficando tenso esse negócio. Pronto, vamos pra 3, então. Portugal e Espanha foram, no século XV, as nações modernas da Europa. Portanto, pioneiros nos grandes descobrimentos marítimos. Identifique as realizações portuguesas e as espanholas no que diz respeito a esses descobrimentos. Então, 1. Os espanhóis, navegando para o ocidente, descobriram em 1492 as terras do Canadá. 2. Os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas, na África, em 1488. 4. Os portugueses completaram o caminho para as Índias, navegando para o Oriente em 1498. 8. A coroa espanhola foi responsável pela primeira circunnavegação da Terra, iniciada em 1519 por Fernão de Magalhães. Sebastião Elcano, muito bonito, chegou de volta à Espanha em 1522. 16. Os portugueses chegaram às Antilhas em 1492, confundindo o continente americano com as Índias. Vamos às respostas. Já aqui na pergunta para vocês um pouquinho. Pode ir? Vocês ainda estão lendo? Aqui fica parecendo minha aba de navegação, né? Agora que eu fui ver. Só coisa produtiva. Misericórdia, ser produtivo demais. Cadê? Oh, esse canal que é bom, viu? Chama Super 8. Vou mostrar pra vocês rapidão. Gente, pra redação, o filme é bom demais, dá conta, recomendo. Eu ia ver, né? Agora, vou ver depois. Não carrega, não, misericórdia. Olá, detratoras da... É isso aí, ó, 8 filmes, piores filmes de 2017. Esse canal é sensacional, gente. Parece uns filmes assim que eu nunca pensei que fosse existir na vida. Vamos voltar aqui no negócio. Já vamos responder a questão, gente. Ellie, cadê você?
E aí, gente, vocês já responderam? Bora. Então tá, vamos lá. Aqui. Os espanhóis navegando para o ocidente descobriram em 1498 as terras do Canadá, que tá bem falso, né? O Canadá foi primeiramente teve uma colonização iniciada pela França, foi um francês amando da coroa britânica. Então, não. A 1 tá falsa. 2. Os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas na África em 1488. Sim, Cabo das Tormentas, que depois vai ser renomeado pelo rei como Cabo da Boa Esperança. Se deu aí em 1488. 4. Os portugueses completaram o caminho para as Índias navegando para o Oriente em 1498. Em 1498, veio de Vasco da Gama, que foi quem chegou lá em Calicut, nas Índias. A questão está certa. E 8. A coroa espanhola foi responsável pela primeira circunnavegação da Terra, iniciada em 1519 por Fernão de Magalhães. Sebastião Elcano chegou de volta à Espanha em 1522. A questão está certa, eu tinha falado ali no iniciozinho que o Portugal foi o pioneiro no processo de navegação, né, no Oceano Atlântico, mas foi a Espanha que fez essa circunnavegação realmente aí, esse fato. 4, então, 4 não, né, 2 e 8. 16. Os portugueses chegaram às Antilhas em 1492, confundindo o continente americano com as Índias. Não, né, chegou aqui no Brasil, mais ou menos nesse período. Então, a 16 está falsa. A 2 está falsa. Não, a 2 está verdadeira, desculpa. A 1 está falsa, né? E é isso, né? A 8 está verdadeira, a 4 está verdadeira. E a 2 está verdadeira, tá certo. A 1 e 16 está falsa. Ficou alguma dúvida sobre essa questão? Aí tem mais algumas questões aqui para frente. Eu não sei se vocês querem que resolva ou se querem resolver alguma coisa, se querem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo, fiquem à vontade. O que vocês quiserem fazer. Se quiser continuar essas aqui, tem mais umas. Acho que até às 7, essa aqui, que é da apostila. Vocês desejam. Então vamos lá, resolver mais umas. 4. O descobrimento do Brasil foi parte do plano imperial da coroa portuguesa no século XV. Embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente, a posse de terras no Atlântico Ocidental consolidava a hegemonia portuguesa neste oceano. B. O Brasil era uma alternativa mercantil ao comércio português no Oriente. C. O desvio da esquadra de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo para chegar às Índias. D. A procura de terras no Ocidente foi uma reação de Portugal ao Tratado de Tordesilhas que o afastava da América. E. Essa descoberta foi mero acaso, provocado pelas intempéries que desviaram a esquadra da rota da Índia.
Podemos responder? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui a marcação. Ok. Letra A. A posse de terras no Atlântico Ocidental consolidava a hegemonia portuguesa neste oceano. Então tá. Nós já sabemos que Portugal foi o pioneiro no processo de grandes das navegações, tudo mais. Só que naquele período, era assim, encontrou, descobriu, é seu, mas tem que ter um tratado para isso, certo? Quando fala que a posse das terras no Atlântico Ocidental já inclui o descobrimento, entre aspas, né, dessas terras no Ocidente, ali na parte leste, né, leste não, oeste da África e aqui do Brasil. Então, por que a posse dessas terras consolidava a hegemonia portuguesa neste oceano? Porque agora era ele quem controlava o que ia entrar e o que ia sair dos seus portos. Por isso que eles pegavam justamente pontos estratégicos nessa parte ocidental, como o Celta, por exemplo, para poder ter um controle maior do que entrava e do que saía no Oceano Atlântico. Então, sim, a posse de terras no Oceano Ocidental consolida a hegemonia portuguesa neste oceano. Por muito tempo, vai ter essa hegemonia portuguesa até lá na frente, não sei se vocês lembram, quando a Inglaterra começar a ter uma influência maior, até nesse período tinham lá as taxações, a taxação para entrar coisa da Inglaterra era menor do que de próprio Portugal, né? Enfim, a hipotenusa. Mas vocês vão lembrar, porque eles que controlavam os impostos, as tarifas, tudo que acontecia ali. Então, a A é a nossa verdadeira. B. O Brasil era uma alternativa mercantil ao comércio português no Oriente? Bom, acabou de ser descoberta uma terra muito massa, muito bonita, que tá a galera andando pelada ali. Não, eles não vão de início ver isso aqui como uma alternativa mercantil ao comércio português no Oriente. O que tem que atentar aqui? O Oriente era forte em quê? Especiarias, perfumes e remédios, né? E não vai ter esse embate, né? Eles não vão descobrir o Brasil e falar, agora a gente vai duelar ali com as especiarias, porque aqui não tinha produção de especiarias, que era o produto mais forte que saía lá do Oriente. Então, a B não. O Brasil só vai se destacar de início mesmo, e é um processo demorado, não é tipo, chegamos hoje, é isso, e amanhã já começa a tirar pau Brasil daqui, sabe? É um processo demorado, bem devagar mesmo que acontece isso. Então a B tá falsa, porque não tinha essa rivalidade da produção das especiarias. C. O desvio da esquadra de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo para chegar às Índias. Bom, Colombo chega às Índias em 1492, né? Chega às Índias, não, ele chega à América, né? Cristóvão Colombo que chegou à América achando que era as Índias. E em 1500, o Cabral ele vem pro Brasil mesmo. Então são duas coisas diferentes, porque o Colombo ele achou que ele estava indo para a Índia e ele veio parar aqui no Brasil, achando que era as Índias. E o Cabral já veio direto para as Índias. Então a C tá falsa. Não sei se ficou claro isso que eu falei. Depois eu pergunto pra vocês. D. A procura de terras no Ocidente foi uma reação a Portugal a Tratado de Tordesilhas que o afastava da América? A procura de terras não foi uma reação porque o tratado só consolidou a posse das terras que já tinham sido descobertas. Não sei se ficou claro. Então vou repetir. O tratado consolida a posse das terras que já haviam sido descobertas. Elas já tinham sido descobertas.
O Tratado de Tordesilhas foi um tratado depois daquele de... eu tô com um negócio aqui, o Intercoetera. O Tordesilhas vem depois do Intercoetera porque Portugal achou que era pouco o que tinha ficado para ele. Então, aí o Tratado de Tordesilhas dá mais posse para Portugal. Mas as terras já tinham sido descobertas, entendeu? Vou ver capítulo aqui. Não foi aqui não. Caso provocado pelas intempéries que desviavam a esquadra da rota da Índia. Não, né? A gente sabe que não foi o vento forte que trouxe Cabral para cá, né? Antes fosse. E eles já estavam vindo para cá mesmo. Não tinha esse negócio de eles estarem indo para Índia. Até porque chegaram aqui mais de 18 caravelas, né? Uma caravela ia perder e todo mundo ia seguir essa caravela. Todo mundo ia vir pelo mesmo vento, né, gente? Aí assim, né? Aí não dá. Alguma dúvida com essa questão? Eu não sei se eu consegui explicar bem essa, que eu acho que eu falei meio enrolado. Talvez me falem. Aí, então tá bom, gente. Mas é isso. Vocês podem perceber que as questões não mudam muito, assim, o teor é sempre o pioneirismo de Portugal, então acho que é sempre bom a gente ficar atento à centralização da monarquia precoce na Europa, Revolução de Avis, mercantilismo. Depois, com uma das principais consequências das grandes navegações da expansão marítima, é transferir o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, porque o Mediterrâneo estava sob o controle dos italianos. Então, eles tentam encontrar uma rota alternativa para ter contato com as especiarias, porque a intenção aqui era lucrar mais, exportar mais do que importar. O que mais que eu acho importante? O Tratado de Tordesilhas, né? É bom lembrar que é uma linha divisória que vai dividir o oceano entre Portugal e Espanha, daí aquela famosa frase do rei da França, que ele disse que desconhecia o atestado de Adão que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, né? E aí eu acho que agora sim a gente vai começar a dar um andamento legal aí, que agora realmente começa a história do Brasil. E aí sempre cobram também os progressos técnicos, né? A questão da bússola, da caravela, do astrolábio, né? Pólvora, papel, essas coisas que eu acho que já devem ter até meio cansado de ver isso, né? E também esse contexto já se dá fora do contexto do feudalismo. Aqui a gente já está saindo da Idade Média. Daí a gente já está entrando aí na história moderna já. Ficou tudo claro, gente? Eu consegui passar aí para vocês. Sim, eram monarquias aqui. Só que aí o que vai acontecer aqui? A monarquia vai não é retirar o poder da igreja, porque na Idade Média quem vai mandar eram as igrejas, né? O rei que era uma coisa mais figurativa ali. Agora, de fato, a gente começa aquele absolutismo do Luís XIV lá, né? Do Estado sou eu, do rei sol. Agora a gente entra nesse tipo da monarquia. E tem uma aliança com a burguesia. Eu antes era monarquia e nobreza. Agora, monarquia e burguesia. Claro que a nobreza tá ali, ainda tem certos prestígios, mas é mais entre a monarquia e a burguesia. Elas coexistem ali para poder serem beneficiadas juntas. Tudo certo? Eu vou pedindo desculpa desde já se a primeira aula não tivesse sido tão emocionante assim. Eu também tô bem nervosa, então às vezes esse trem vai saindo meio desleixado, mas eu vou procurar
tá melhorando nas próximas aulas. Também o assunto aí vai ficando mais interessante, né? Aí a gente vai conversando mais. Não fiquem com vergonha de interagir comigo, gente, que é de vergonhosa que já basta eu. Que é muito legal a gente trocar uma ideia. Meu querido. A gente trocar uma ideia aí. E aí eu espero que eu consiga ir melhorando ali nos planos de estudo também. Eu vou colocar umas questõezinhas a mais. E eu não sei se vocês viram os vídeos que eu coloquei no plano de estudo. Se vocês, assim, o feedback é legal, né? Não sei se vocês gostaram daquela aula, se vocês gostaram do estilo do guia de estudo. Se não gostaram, vocês podem me falar que aí eu vou tentando adaptar para quem está estudando é vocês, né? Então eu vou tentando adaptar para ficar melhor para vocês. Ai, menina, eu adoro professor de parabólica. Ai, André, obrigada. Fofo, né? Ai, bem, eu tentei trazer algumas aulinhas do História Online, que eu gosto bastante, mas eles focam mais na história geral, mas sempre que eu ver alguma coisa diferente, assim, alguma coisa extra, eu vou tentar adicionar lá para vocês também, para não ficar uma coisa monótona demais, tipo, só decorando data, isso aconteceu, não, História do Brasil fica sempre mais do mesmo, né? Aí fica chato estudar. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido aí passar alguma coisa para vocês, que tá acabando, né? Já vocês vão levar esse outro professorzinho de história. Eu espero que a gente possa aí ter muitas experiências legais até a provinha do vestibular. Eu espero que vocês consigam uma nota. O professorzinho é no sentido carinhoso, menino. Ai, olha lá, já tá querendo ver o circo pegar fogo? Não, mas não é falando nada, não. Mas a história do Brasil é mais legal que a história geral, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês têm que saber o que aconteceu na China, nos negócios dos ninja. Aqui não, o que a gente tem que saber é por que soldados atiraram num golfinho achando que era um submarino alemão. Olha o jogo psicológico que tem nisso. É muito mais legal. Mas é isso. Mas é isso, gente. Foi muito legal conhecer vocês. Eu queria muito que essa experiência fosse pessoalmente. Acho que, né, não tá podendo. E eu espero que vocês consigam aí boas notinhas no vestibular, né, gente? Que não tá fácil. Agora, né, gente, já pode acabar isso aqui, agora que eu já vi, falta 2 minutos. Ellie Rogers, pronuncie, por favor. Agora pô, é por ti. A hora que tu quiser acabar, se quisesse acabar 10 minutos antes, podia acabar também. Sério? Sério, sério. Menino, minha bexiga tá explodindo. Então tá bom, gente. Tranquilo. Bebam água, estudem história. Não tenham um bloqueio com a história do Brasil, porque não é tão chato assim. Quero conseguir tentar mudar essa visão. Espero que a gente consiga aprender muita coisa juntos também. Sempre me dê esse feedback. No próximo coisinha de estudo, trenzinho de estudo lá, o guia, vou colocar lá meus contatos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Meme também. Figurinha nova, eu tô muito necessitada. Então, assim, é um conhecimento que a gente vai tendo. Né? Tudo muito de estudo, assim. Tá bom, gente, eu vou estar desligando aqui porque eu vou no banheiro. Misericórdia, tô apertado demais da conta.